Quando foi que você começou de fato a pensar em trabalhar? Você lembra que idade foi isso ou não? Lembro, com 13 anos, em São Paulo já, né? Que nós Ah, já mudamos em para São São Paulo. Paulo, você Já, mudou com 8, né? mudei com 8 para 9 anos em São Paulo. Mas antes, por exemplo, até vale a pena falar que eu fiz novamente, quando eu mudei para São Paulo, eu estava indo para a quinta série, se não me engano, quinta série. E se eu seguisse o rumo normal, eu teria me formado engenheiro com 21 anos, 21, porque eu entrei antecipado na escola. Então, meus pais já me colocaram na escola e eu dei conta. Entendi. Dei conta de estar na escola. Eu ia me formar com 21 anos. E aí, quando nós fomos para São Paulo, eu fiz um teste na escola de São Paulo, que era muito mais forte do que a de Bauru. Imagino. Passei no teste. Só que daí a diretora chamou meu pai, chamou minha mãe e falou: olha, ele passou, mas eu acredito que ele vai ter dificuldade de acompanhar. Entendi. Talvez não tivesse dificuldade nenhuma. Mas daí perguntaram para mim o que eu achava. Eu falei: não, eu posso fazer de novo, não tem problema nenhum. É Quer dizer, mesmo. totalmente, não sei se eu acertei, se eu errei, sem noção. Então você refez a quinta série? Fiz a quinta série numa boa, só por Você uma estava com conversa. quantos anos? 10 anos? Ah, uns 10 anos. Então, isso fez com que eu me formasse com 23. Entendi. Porque depois eu perdi mais um ano na faculdade. Tá. Que eu não consegui pagar a faculdade, então eu perdi mais um ano. Mas antes de chegar na faculdade, Isso. voltando Não, um pouquinho. voltando. Isso. Entramos então com 13 anos, já quero Isso. começar a trabalhar. Sim. Por que você queria começar a trabalhar? Porque na verdade eu sentia muita dificuldade na minha casa de eu querer ter as coisas que meus amigos tinham e meu pai não ter a condição. Entendi. Né? Então a gente tem alguns parâmetros, como quando você é menino e você quer ter o que as pessoas da sua escola têm. Não tem. Até para ser aceito, né? Um tênis, entre os amigos. uma roupa, um negócio assim. E como o parâmetro meu eu vim de uma família honesta, uma família honesta, uma família digna, então meu parâmetro qual que era? Não era ficar invejando os outros, não era roubar os outros, era trabalhar. Entendi. Então ali eu já sabia que dentro da minha família, da minha formação, não tinha jeito de, como eu posso dizer, eu só teria as coisas se eu fosse trabalhar. Entendi. Nunca passou pela minha cabeça outra situação a não ser essa. E quem tomou a iniciativa de procurar emprego? Eu. Você? Eu Como mesmo. foi essa história? O pessoal da rua, né? Que a gente ficava na rua ali, da batotinha do prédio, né? Então a gente ia Que região de São Paulo que era? Zona Sul, do lado do Shopping Morumbi. Ah, tá. Brooklyn. Do Brooklyn. Chama Brooklyn. Então o Shopping Morumbi tinha acabado de ser construído. E aí a gente ia lá pra fazer nada à tarde, né? Ficava lá, não fazia nada lá. Não tinha muito o que fazer, né? Tinha que fazer, tinha lá, né? Aí a gente viu um cartazinho na frente da Sandis, na verdade, chamava Sandis. Precisa de estoquista. Aí eu falei com um amigo meu, o Luciano, até hoje a gente conversa de vez em quando. Eu falei: Luciano, vamos lá ver aqui que essa vaga de estoquista, né, meu? O que é isso? A gente não sabia o que era aquilo. Aí nós fomos, eu me lembro até o nome do gerente, Toledo. Tem coisas que a gente não esquece, né? Toledo. Fala: molecada, vocês estão a fim de trabalhar ou estão a fim de fazer bagunça? Daí eu respondi os dois, né? 14 anos de idade. E depois eu vou dizer o porquê que eu respondi os dois. Contratou a gente. Contratou como... sim. Passou na frente e tropeçou. Como extra. Tava precisando. Então segunda-feira vocês vão passar na RH. E na segunda-feira tava eu de uniforme, o Luciano, dentro do estoque da Sandis na época, contratado pela Manpower, que era uma terceirizada. Você vê que a gente não esquece, né? De repente, aí vem minha segunda, minha provisão, né? Minha previsão. E a gente, umas caixinhas de cueca, de repente eu e o Luciano vestido com aqueles roupão de banho, amarrado aqui, umas luvas de boxe e lutando boxe dentro do estoque, derrubando as meias, dando risada. Então, literalmente, você cumpriu o que você prometeu no princípio. Cumpriu o que eu prometi, sem noção total. Aí o gerente pegou, direcionou a gente: não pode fazer isso, molecada, vocês estão aqui para trabalhar, não sei o que, não mandou a gente embora. Aí a gente foi criando juízo, né? Falou: o cara é tão gente boa, né? O cara é tão legal, podia ter mandado a gente embora. E também eu acredito que aí foi formando, olha que importante, foi formando a minha visão, através do exemplo dessa pessoa, que não era mandar embora. O lance não era mandar embora. E eu usei isso depois, eu vou te contar, claro, e que eu uso isso para minha vida até hoje, com 50 anos. Eu não mando embora. Porque eu mandar embora é um prêmio pro cara que fez a besteira. Mas você vai ficar, cara, que você vai sofrer. Entendi. Você vai aprender. Porque eu mandar embora, tá de boa, você vai embora e eu vou te pagar, vou te dar um prêmio.
Então eu aprendi ali. Várias lições ali sendo estoquista, né? Só que daí chega uma hora que aí é a diferença. Para o amigo tá bom ele ser estoquista. Com 14, 15, 16 anos. Que daí eu fui até os 16 anos. Para mim, não tava bom. Você queria mais. Eu queria mais, eu não queria aquilo. Você queria o quê? Cara, eu queria, para dizer a verdade, eu já queria ser construtor. Eu já queria. Desde essa idade? Eu já queria ser construtor, já queria construir prédio. E tanto é verdade que na casa da minha avó em Osasco, que a família ia no domingo, no sábado eu ia no mercado, a minha mãe comprava uns carrinhos lá, uns carrinhos betoneira, uns tratorzinhos, uns negocinhos. Aí eu ficava olhando uma obra que estava na frente da minha casa, anotava no papelzinho. E eu trabalhando estoquista, mas eu, nas minhas horas vagas, assim, entre estudar e trabalhar, eu ficava observando a obra da frente, porque eu já queria ser construtor. Isso veio da onde, cara? Então, veio assim, eu queria ser caminhoneiro. Tá, lá do princípio. Do princípio, bem antes caminhoneiro. Daí meu pai falava assim, não, mas para ser caminhoneiro é bacana, mas e se o caminhão quebrar? Eu arrumo. Aí ele falava, mas para arrumar você vai precisar estudar, você precisa fazer engenharia mecânica. Aí eu ficava com aquele negócio na cabeça, é verdade, né? Se o caminhão quebrar, criança, né? Então, e ele foi incutindo fazendo umas na minha ideias mente, ali. talvez sabendo ou não sabendo, talvez ele queria, acredito, claro, que ele queria o melhor, que eu fosse melhor do que ele foi. Então o estudo talvez iria me salvar, e me salvou. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí o meu tio já falecido, a gente ia na casa dele, ali em São Paulo mesmo, visitar, ele era engenheiro civil, só que era calculista. Então eu sentia todo aquele glamour, né? Nossa, o Dr. José Carlos, não sei o quê. E ele foi falando o que ele fazia, eu fui me apaixonando, porque ele calculava os prédios. Aí chegou uma hora eu falei pro meu pai assim, posso ser engenheiro civil ao invés de mecânico? Ele falou, pode. Aí daquele momento, com 12 para 13 anos, aparece que daí o falou pode, estourou um negócio dentro da minha cabeça, que eu acho que é o destino, né? A ajuda de alguém, e não parei mais, né? Aí eu foquei. Aí com 16, você saiu de lá e foi fazer o quê? Aí com 16 anos eu recebi dentro da própria CA, que daí já era CA, eu fui efetivado. Isso vale a pena te contar. Eu fui efetivado. O Toledo nos chamou, 3 anos de trabalho, vocês pararam com aquelas coisas que vocês faziam, estão tudo sério. Agora vocês vão virar a partir de janeiro vendedor da loja. Sai do estoque, agora vai ter um uniforme, uma gravatinha, um blazerzinho, vocês vão vender dentro da loja. Já vai pra frente, né? Já vou mandar um passo. O Luciano chegou na casa dele, eu me lembro até hoje, feliz, fui promovido, não sei o quê, e eu com lágrimas nos olhos. Paulo, você não está feliz? Eu falei, não quero. Eu não vou desmerecer os vendedores, mas eu não quero ser vendedor. Eu fui lá e pedi a conta. Pedi a conta no outro dia. O Luciano foi com a carteira, eu fui pedir a conta e pedi a conta. Você traumatizou seu gerente, né? Falei, Toledo, me manda embora, eu não vou ficar, não vou ser, eu quero construir prédio, eu vou construir prédio. Aí ele até falou assim, mas você não tem condição, eu falei, mas não interessa, eu vou criar minha condição, porque eu acredito em outras coisas que um dia a gente conversa. Olha só. Quem te ensinou a pensar dessa forma? Cara, quem me ensinou é muito subjetivo isso. Eu acho que a gente já vem para alguma missão, eu acho. Eu acredito que já vem com uma certa missão. Só que o difícil é você encontrar essa missão. Então eu sou um felizardo. Entendi. Porque eu consegui, de repente, entender qual que era criança a minha missão. Entendi. Então alguma coisa, alguma força maior, que a hora que eu, com 15, 14, 13 anos, foquei que era a construção de prédio, alguma coisa, alguma força que me deu que era aquilo, eu já sabia que era aquilo. Que eu não ia fazer nada daquilo, não iria me deixar feliz. Entendi. Só que eu não tinha a mínima condição, nenhuma condição. Zero condições. Zero condição. Quer dizer que você partiu do menos do negativo. Do negativo, que daí com o meu trabalho eu tive que ajudar em casa. Você ajudava em casa então? Ajudava em casa, colocar gasolina no carro, fazer compra de mercado, ajudava em casa. Então eu já comecei no negativo. Entendi. Eu não comecei família 0 a 0 e vamos para frente. Eu comecei no negativo. Quantos por cento do seu salário era disponibilizado para a família? Tudo. Tudo? Tudo. E mesmo assim, eu não desisti. Estudei numa escola boa, que é o Meninópolis, ali no Brooklyn, particular, que meu pai sempre fez questão. Isso tem que valorizar, porque ele sempre deu a vida dele para me dar o melhor. E eu aproveitei.
E eu ia para a escola para estudar, eu não ia para a escola para brincar, porque eu sabia que eu queria construir prédio. E com 16 você estava estudando ainda. No Meninópolis. Você estudava de manhã. De manhã eu trabalhava à tarde. E daí você saiu da C&A. Você foi fazer o quê? Saí da C&A e com 16 anos e por um acaso eu prestei FAP, que é a Faculdade de Engenharia, Fundação Armando Álvares Que Penteado. paga e é caríssima. Paga e E caríssima. aí, como você fez pra pagar? Então, mas eu não tinha noção, cara. Na verdade, eu tinha que ter prestado a Poli, a USP. A USP. Eu nem sabia que existia Poli, USP. Os amigos vão prestar FAP. Vamos lá, eu também vou. E FMU. Na época, FMU e FAP. Aí eu fui prestar, não tinha estudado quase nada. Eu tava já 16 para 17, já estava no terceiro colegial, que eu já tinha entrado antes. E aí cheguei no dia da prova, eu descobri no dia da prova que era a prova, 3 dias de prova escrita. Eu não sabia, eu achei que fosse teste. Tá. Então, como era teste, eu falei, vou fazer a minha inscrição, porque no teste eu tenho sorte. Olha a minha cabeça. Eu tenho sorte. E eu já pensava que era sorte de campeão, sabia? Que eu sempre tive sorte, na verdade. Mas hoje eu entendo que não era sorte. A sorte é você estar preparado para as oportunidades. Então, hoje eu sei. Na época eu achava que era sorte, hoje não. Não é sorte eu estar aqui com você. Eu estou preparado para estar aqui com você. Entendi. A sorte foi a condição de estar aqui. Eu acredito nisso. Só que na época eu achava que era sorte. Eu folgava com a minha sorte. Os amigos, vamos lá prestar. Eu falava, vou ficar em casa, vou lá prestar com esses caras, mas não tenho a mínima condição. Entendi. Porque eu não tinha estudado, eu ia fazer cursinho ainda. Eu fui o único que entrei, os caras não entraram. Eu entrei em engenharia civil, direto, na primeira lista, e eles não entraram.